Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para continuar nossa aula de genética. A aula passada nós falamos sobre os conceitos básicos de genética. Então, novamente, o que é genética? É a área da biologia que estuda a herança das características hereditárias, como as características hereditárias são passadas de pai para filho. A genética hoje, ela tem sido a base para incrementar toda a área da biologia. Por exemplo, a biotecnologia. O que é biotecnologia? Corresponde à utilização de seres vivos para obter produtos de interesse para o ser humano. Por exemplo, nós temos a biologia molecular, a engenharia genética, que emprega técnicas de manipulação genética das células. Nós temos o projeto Genoma Humano, a terapia gênica, a clonagem, aconselhamento genético, diagnóstico pré-natal, o exame de DNA, de paternidade, que todo mundo conhece. Então, hoje a genética, ela tem um amplo estudo dentro da biologia, uma grande contribuição dentro de toda a biologia, na reprodução, na produção de alimentos, quando a gente fala de alimentos transgênicos. Mas hoje nós não vamos falar, nos adentrar a esses conteúdos vão ficar mais lá para frente. Nós vamos falar hoje, nós vamos iniciar hoje falando sobre a primeira lei de Mendel, a genética mendeliana. Então, antes de Mendel, nós temos várias teorias sobre como as características genéticas são passadas de pai para filho. Por exemplo, nós temos aí a pangênese. A pangênese, ela é bem antiga, antes de Cristo. Ele diz o seguinte, que cada órgão humano, ele produz um material genético específico, que foram chamadas de gêmulas, certo? A pangênese, ela é uma teoria que ela diz que todos os órgãos e componentes do corpo produzem suas próprias cópias, que são essas gêmulas. E essas gêmulas, ou pangenes, elas foram carregadas, ou são carregadas pela corrente sanguínea até onde ocorre a produção dos gametas. E aí elas vão se reunir lá nos gametas, essas gêmulas, e dar origem a um ser vivo. Então, quando o gameta masculino, que tem as gêmeas do pai, vai fecundar o gameta feminino, que tem a gêmea da mãe, daria origem a um embrião. E aí já teria todas as partezinhas do corpo específico. A gente sabe, lógico, que isso é errado, incorreto. E Francis Galton, que era um primo do Charles Darwin, ele elaborou até um mecanismo de herança que ele dizia que os ancestrais, eles passavam essas heranças pelo sangue. 50% vem do pai, 50% da mãe. Até hoje a gente ouve falar nisso. Ouvem 25% dos avós, 12,5% dos bisavós e assim por diante. A gente sabe também que é incorreto. Lógico que nessa época ninguém sabia o que era gene, o que era cromossomo. Outra hipótese, a base da hereditariedade estaria no sangue, que eu acabei de falar, O homem passaria essas características pelo sêmen, ou sangue purificado, e a mulher pelo sangue menstrual, tá? Então, são teorias antigas aí, tá bom? E temos também a teoria do homúnculo, que é chamada de teoria da pré-formação. Imagina, eles achavam que dentro do espermatozoide ou do gameta já existiam seres em miniatura. Eles achavam, lógico, que essa descoberta dos gametas e do microscópio, lógico que ajudou, mas mesmo assim, eles acreditavam que viam nos gametas masculino e feminino seres em miniatura. Esse ser em miniatura que era chamado de homúnculo, Eles até fizeram esse desenho aí, gerou várias imagens aí, como vocês estão vendo aqui no slide, que é o homúnculo. Mas
Hoje nós vamos falar sobre a genética mendeliana, né? E quem era Mendel? Quem foi Mendel, né? Mendel foi um monge, né, austríaco, e foi, lógico, até hoje é considerado o pai da genética. Por quê? Porque ele conseguiu, mesmo sem saber o que era um gene, um cromossomo, a mitose ou meiose, a divisão celular, ele conseguiu explicar como essas características genéticas eram passadas para os descendentes. E como é que Mendel explicou isso? Ele contribuiu para a genética realizando experimentos com ervilhas que eram cultivadas no jardim do mosteiro, o mosteiro de Brunn, que ficava na Áustria. Hoje, Brunn é a atual República Tcheca. Então, o trabalho dele ele foi apresentado à comunidade científica. Imagina naquela época, né? Ele apresentar isso, então ele não teve muita atenção dos outros cientistas, isso foi em 1865, então passou despercebido até 1900, quando, ou seja, praticamente 3 décadas depois, que lógico que ele já tinha morrido, pior ainda, quando os cientistas reconheceram e confirmaram as ideias dele. Então, esses pesquisadores foram pesquisadores holandês, alemão, austríaco, né? E o que Mendel postulou? Mendel postulou que a transmissão dos caracteres hereditários era feita por meio de fatores e que esses fatores eram encontrados nos gametas, só que ele não sabia o que era o gene na época, como eu já falei, e nem divisão celular. Lógico que atualmente os fatores mendelianos são denominados de quê? São genes. O que é passado de pai para filho? Lá no DNA, que a gente falou na aula passada, os genes. É o que a gente vai estudar, né, daqui para frente. Como é que Mendel, como foi o trabalho de Mendel? Como é que ele descobriu esses fatores, né? E aí a gente vai estudar isso hoje. Então aqui é o trabalho de Mendel. Mendel lá no mosteiro dele, em Brunn, Mendel, ele era professor. Eu vou mandar um material para vocês estudarem mais sobre a biografia de Mendel, para a gente não perder tanto tempo aqui, para a gente ir mais a fundo no material mesmo dele. Então, Mendel trabalhou com ervilha. Então, ano passado, vocês estudaram botânica e vocês lembram que essa flor é uma flor que é hermafrodita, ela tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Então, Mendel, para garantir, né, a fecundação de uma planta para outra, Mendel fazia fecundação cruzada, né? E aí ele obtinha o resultado, que era as sementes de ervilha, e plantava. E nisso ele observava, né? Ele passou muito tempo fazendo essa observação no jardim, aproveitando, lógico, o que ele aprendeu do pai, né? Que também fazia cultivo. Então, o estudo em genética vem sendo feito há muito tempo, mesmo antes de Gregor Mendel, foi o que a gente falou, tá? E esse cientista foi o único, como eu falei, a desvendar esses mecanismos. Mas por quê, né? Porque ele teve muita paciência, né? Ele anotou muito. E por que ele usou ervilha, né? Então, o que ele utilizou na ervilha? Ele observou 7 características, tá? A forma da semente, ele observou que tinha sementes lisas ou rugosas, então tinha características distintas, não tinha características intermediárias. A cor da semente ou era amarela ou verde, a cor da flor ou púrpura ou branca, a forma da vagem lisa e rugosa, a cor da vagem verde e amarela, e a posição da flor, né, na planta axial, né, aqui nos galhinhos, ou no final, terminal. E a altura do pé, ou tinha plantas altas ou baixas. Então, ele utilizou essas características para poder observar durante a reprodução dessas ervilhas. Então, como é que o Mendel fazia isso? Mendel estudava todas as características de uma vez? Não. Mendel estudava cada característica separadamente. Então, ele fazia só a reprodução, só para ver a forma da semente ou a cor da vagem,
tá? Para poder ele observar e anotar. Quando ele entendia esse mecanismo genético, aí ele passava para outra característica. Imagine o tempo que isso levou. Então, Mendel utilizou as ervilhas, que é o nome científico Pisum sativa, e desenvolveu essas teorias. O que poderia explicar a escolha do Mendel, né? É como eu falei para vocês. Então, ele escolheu ervilha por quê? Porque ela se reproduz rápido, né? Então, ela vai ter um resultado mais rápido e ela não tem características intermediárias, ela tem características distintas. Então, são plantas de pequeno porte, que é de fácil cultivo. São plantas facilmente cultiváveis com um ciclo de vida curto, então ele não demoraria tanto para observar os resultados. As plantas que deixam grande número de descendentes após a reprodução, esses descendentes para poder fazer a observação. E, como eu falei, as plantas apresentam características contrastantes, não apresentam várias características intermediárias, várias colorações, ou é uma ou outra, certo? Como eu falei, a gente já viu essas características. Como Mendel trabalhava, né? Então, Mendel ele usou aqui, ó, vamos supor que ele estava observando apenas a altura do pé. Então, ele observava que existiam plantas altas e plantas baixas. Ó, plantas altas e plantas baixas. Então, como é que o Mendel fez isso? Ele fazia, lembra que eu falei, a fecundação cruzada, ou a autofecundação. Mas ele fazia isso, deixava isso fazer naturalmente? Não, ele deixava ocorrer, ele fazia isso artificialmente, lá com o pincelzinho que eu mostrei lá no início. Então, para garantir que o gameta masculino que ele queria ia fecundar o gameta feminino da planta que ele queria. Então, ele vai, imagina que ele fazia o cruzamento assim. Ele pegava, só tinha plantas altas, né? Plantas de porte alto. Então, ele observou lá no jardim aquelas plantas de porte alto. E ele observou, existiam plantas de porte baixo, né? Então, se eu cruzar, imagina fazer o cruzamento entre plantas altas e plantas baixas. Então, ele pegava o pincelzinho dele aqui, né? E fazia a transferência do grão de pólen para essa outra florzinha aqui, tá? Ou então da mesma flor, se ele quisesse, tá? Autofecundação. Então, primeiro ele faz, lógico, primeiro ele fez a autofecundação, então depois ele vai fazer fecundação cruzada, de uma planta para outra, tá? Então, por quê? Porque as primeiras linhagens, ele percebeu que quando ele fecundou só as plantas altas, planta alta com planta alta, todas nasciam altas. Ou seja, essas linhagens eram linhagens puras. Não tinha mistura de genes, certo? A autofecundação ia garantir isso. Mas aí, agora, ele vai fazer uma fecundação cruzada. E aí, o que ele vai observar? Planta alta com planta baixa. E aí, ele vai fazer agora a fecundação cruzada. Então, a gente chama isso aqui de parental. São os pais. Ele percebeu que essa planta alta aqui é pura. Por quê? Porque ele fez várias tentativas antes. E ele percebeu que essa planta baixa também é pura, porque ele também fez isso antes com elas. Ele deixou elas se autofecundarem. Agora, ele vai fazer fecundação cruzada. Ele vai pegar uma planta alta com uma planta baixa. E aí, ele ia ter a primeira geração, né? Lógico, ele ia esperar nascer as sementinhas, ia plantar as sementinhas. E todos os descendentes que nasceram desse monte de semente que ele plantou, todas as plantas tinham porte alto. Ou seja, quem é dominante é a característica alta ou a característica baixa? A característica alto, porque quem que apareceu? Ela, então, baixo era a característica recessiva. Só que a recessiva não aparece na geração filial 1. A recessividade só vai aparecer na geração filial 2, tá? Então, 100% eram altas, só que híbridos. Por que híbrido, professora?
Porque eu misturei esses genes de planta alta com planta baixa. Então, eles não vão ser mais puros. Puro é chamado homozigoto e híbrido é chamado heterozigoto. Então, eu misturei, tá? Então, é diferente. E aí, ele vai pegar aquelas plantas que nasceram altas, lembra da geração passada, e vai deixar elas se autofecundarem agora. E vai nascer quem? A geração filial 2. Na geração filial 2, quem é que vai nascer? Vai nascer plantas altas e plantas baixas. Em qual proporção, professora? De 3 para 1, tá? Das plantas que nasceram, 3 são altas e uma baixa. Ou 75% alta e 25% baixa. Ó, lembra que eu falei? Olha a característica recessiva aqui aparecendo em menor proporção, tá? Então, a característica baixa só aparece na geração filial 2. Por alguma razão, né? Ele entrou em recesso na filial 1, tá? Como Mendel interpretou os resultados? O cruzamento da geração parental mostrou que a característica é dominante sobre a baixa. Foi isso que a gente viu. Então, portanto, a característica baixa é recessiva em relação à alta. Cada característica do ser vivo é determinada por quantos fatores? Por 2 fatores. E o que esses fatores que Mendel fala? Os genes. Então, a característica alta era determinada por um par de fatores, a característica baixa por outro par de fatores, que um provém do pai e o outro da mãe, que vem aonde? No gameta, a gente viu isso lá na aula passada. Então, aqui eu tenho a geração parental, alto e baixo, né? Imagina aqui, ele vai pegar agora a geração parental A, planta alta e planta baixa. Mas agora a gente vai utilizar a letrinha para determinar o gene, né? Para simbolizar os fatores, lembra? Então, se alto é dominante, a gente vai, o dominante e homozigoto puro, nós vamos usar as letrinhas maiúsculas, lembra da aula passada? E o baixinho, né? A planta baixa, se ela é recessiva, pura, nós vamos usar Bzinho, minúsculo, porque ele é recessivo. E por que a gente está usando a letra B, professora? Porque a gente usa a letra da característica recessiva. E qual é a característica recessiva? O baixo. Então, vamos lá. Então, na geração filial, nasceu quem? Nasceu planta alta. Todas, 100%. Ela vai ser pura a geração filial 1? Não. Ela vai ser o quê? Ela vai ser híbrida. Por quê? Porque vem um Bzão do pai e um Bzinho da mãe, da parte materna e outro da parte paterna. Então, eu vou ter agora uma mistura, híbrido, heterozigoto. E por que ela é alta? Porque ela tem o Bzinho, o gene para a característica dominante. O Bzinho, junto com o dominante, ele não aparece. Lembra da aula passada? Por isso que eu fiz aquilo na aula passada. Vamos supor que eu peguei uma planta alta com outra alta. Então, só que essa alta aqui, ela é heterozigota, certo? E essa alta também, ela é heterozigota. Quantos tipos de gameta essa planta produz, gente? De acordo com o que a gente viu na aula passada. 2 heterozigotos, ou 2 híbridos. Então, existe mais de um tipo de combinação. Vamos ver? Então, eu vou ter esse gameta, vai fecundar esse aqui, certo? Então, vai ter o Bzão. Esse gameta vai fecundar esse outro. Então, eu tenho um Bzinho. Esse gameta vai fecundar esse. Então, eu tenho um Bzinho. E esse aqui vai fecundar o Bzinho. Eu tenho Bzinho. Então, Bzão é o quê? Planta alta, pura. Bzinho, planta alta, heterozigota. Bzinho, planta alta, heterozigota.
Bezinho, bezinho, planta baixa, homozigoto. Então, quantas plantas altas eu tenho em 4? Só nasceram 4 plantas, professora? Não, pessoal, aqui é a combinação de gametas. Eu tô falando de gameta, tá? Então, eu tenho 3 altas em quanto? Em 4, ou 75%. E o bezinho, bezinho, é uma em quantas combinações? Em 4 combinações possíveis, ou 25%. Então, nessa fecundação, eu vou ter 75% de probabilidade de nascerem plantas altas e apenas 25% de plantas baixas. Então, tá aqui, ó. 3 em 1, tá? Essa sempre vai ser a proporção da primeira lei de Mendel, sempre 3 para 1. Sempre. Mas quando, professora, que dá essa proporção? Só quando eu cruzo 2 heterozigotos. Então, eu posso fazer isso pelo quadro de Punnett, tá? Que vocês também podem fazer. Quem achar mais fácil, não fizer essa combinação direta. Então, eu posso ter aqui. Então, quantos gametas ela produziu, pessoal? Quantos gametas possíveis? 4 tipos de gametas. Então, vocês já sabem que toda vez que eu tenho duplo heterozigoto, 2 heterozigotos, eu vou sempre ter quantos gametas? 4. Então, vamos ver como é que funciona o quadro de Punnett. Então, eu boto aqui, ó, os gametas femininos. E no outro lado, os gametas, de um lado, os gametas masculinos e do outro, gameta feminino, ou vice-versa, tanto importa, tá? E aí, eu vou juntar aqui, ó, Bzão com Bzão, tá? Vai dar a mesma coisa, tá? Bzão com Bzinho, coloco aqui, tá? Ó, Bzão com Bzinho, aqui ele já colocou Bzinho e Bzinho, Bzão e Bzinho, aqui, ó, tá? E por último, Bzinho, Bzinho, não dá a mesma coisa? 3 para 1, 3 plantas altas para 1 baixa. Resultado do cruzamento, tá? Tá aí, 3 plantas altas para 1 baixa. Conclusão de Mendel em relação à primeira lei de Mendel. Imagina que ele fez isso, pessoal, esse teste, com todas aquelas 7 características que eu mostrei na tabela. Então, Mendel obteve 1.022 plantas da ervilha em F2, geração filial 2, das quais 787 eram altas e 277 baixas, ou seja, proporção de 3 para 1, sempre. Sempre quando, professora? Na F2. Na F1 é 100% da característica dominante. Tal resultado era muito próximo do que previu o modelo matemático, 3 para 1, né? Porque ele deu aqui 2,84, então ele aproximou, 3 para 1. Segundo Mendel, a constituição genética de um caráter é chamado de genótipo. Lembra que eu falei o que é genótipo? Então, o que é isso aqui? É os genes. Então, todos os genes são chamados de genótipo. A expressão do genótipo, que é a planta alta, planta baixa, semente amarela ou verde, é o quê? O fenótipo, tá? Que pode ser alterado pelo meio. Ou a planta não está nutrida o suficiente para ser alta, né? Algum problema na insolação. Então, os indivíduos puros, Bzão, Bzão ou Bzinho, Bzinho, são chamados homozigotos. Lembra que eu falei puros? Os indivíduos híbridos ou heterozigotos, como Bzão, Bzinho, né? Já falei. E os fatores mencionados por Mendel correspondem a quem esses fatores? Aos genes alelos, ou só alelos. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido sobre a primeira lei de Mendel. Eu vou colocar mais exemplos na próxima aula. Até mais!